Meus queridos amigos e diletos visitantes, abra comigo esta palavra, essa porção da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo João, no capítulo de número 3. Eu lerei o versículo 1 João, capítulo 3, estas palavras de João pelo Espírito. Vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não o conhece a Ele. O nosso título nesta noite, baseado nestas palavras, é Um Filho de Deus em Jesus Cristo. A filiação em Deus. A paternidade de Deus. Queridos amigos, deixe-me iniciar com esta declaração que talvez entristeça ou ofenda alguns. Segundo a palavra de Deus, nem todos são filhos de Deus. Nem todos aqui nesta congregação são filhos e filhas de Deus. É uma crendice popular em nossa nação a afirmação que diz que todos somos filhos de Deus. Na verdade, o ensino da palavra de Deus, que é contrário a esta crendice, é que Deus, o Senhor, Ele possui um único Filho. E este Filho é o Senhor Jesus Cristo, Salvador. No Evangelho do Senhor Jesus, através de João, lá no capítulo 3, no versículo 16, o Senhor ensina e declara que seu Pai, Deus, amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho, o seu Filho unigênito, do grego, Gênesis, gerado, início, único Filho. Jesus Cristo é o único Filho gerado por Deus. E uma pessoa, um pecador, não nasce um filho de Deus, mas uma criatura de Deus, e assim todos nós somos criaturas de Deus, mas não filhos de Deus por nascimento. E se alguém nesta noite é um filho, uma filha de Deus e tem evidências desta filiação divina, é porque esta pessoa foi feita, foi transformada, foi recebida, foi adotada como um filho, uma filha de Deus. E este é o ensino claro da palavra de Deus, adotado por Deus para a família de Deus. E como um adotado por Deus, recebe os direitos, o título e também a natureza de um filho, de uma filha de Deus. Bem, a palavra de Deus usa esse termo maravilhoso, é uma doutrina, é um termo muito interessante, é o termo adoção. Está em muitos textos na palavra de Deus, tanto lá no Antigo Testamento, Deus adota aquela nação como filho, e no Novo Testamento também. Adoção é uma palavra magnífica, porque ela compreende, ela encapsula uma verdade tão profunda, que é a revelação da grandeza, da extensão, do amor de Deus por um pecador. É maravilhoso. Mas vamos observar primeiramente estas palavras em alguns textos aqui do Novo Testamento, para nós percebermos o que significa adoção na Bíblia. Se você abrir comigo em algumas passagens, eu me voltarei inicialmente para a carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo de número 5. Talvez um querido irmão ou amigo possa lhe auxiliar a chegar a este texto. Efésios capítulo 5, capítulo 1, versículo de número 5, o apóstolo Paulo, ele diz assim: que Deus nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito da sua vontade. Filhos de adoção. Volte comigo também ao Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo de número 12, estas palavras de João pelo Espírito, declarando esta mesma verdade. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, isto é, receberam o Senhor Jesus, deu-lhes, isto é, Deus deu-lhes o poder de serem, observe o termo, feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Eles não eram filhos de Deus antes. Eles foram feitos, tornados filhos de Deus. Isto é adoção. Se você abrir comigo em Gálatas, ou na carta de Paulo aos Gálatas, um pouquinho antes de Efésios, no capítulo de número 3, na página 1267, no versículo de número 26, nós lemos estas palavras:
porque todos sois, ele se refere a crentes, aos membros daquela igreja que experimentaram a conversão, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Jesus Cristo, por um meio, por uma circunstância, por uma porta, por um processo de adoção. Ainda em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 5, ele continua dizendo: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Você percebe? Todos estes textos e muitos outros estão falando sobre a adoção da parte de Deus de uma pessoa para dentro da sua família. E a ideia de adoção é muito bem conhecida por todos nós, é um processo. Parte dos pais adotar uma pessoa tem início nos pais. Agora, por que adoção no esquema da salvação, na teologia da salvação? Qual a necessidade disto? Porque esta ilustração, ou este elemento, adoção, não poderia Deus já nos fazer filhos simplesmente pelo estalar de dedos? Porque este processo de adoção, bem, a razão é muito clara, é que porque por natureza, por nascimento, nós, por pecados, por nascimento, por natureza, somos descendência do diabo, filhos de Satanás. Cada um de nós aqui, incluindo este pastor, nasceu um filho das trevas. Assim nós pertencíamos, se hoje somos crentes em Jesus, filhos de Deus, nós pertencíamos a um outro pai, servindo a este pai, vivendo para ele e praticando as suas obras. O Senhor, através de Paulo, escreve para a igreja aos Coríntios e diz que vocês antes eram filhos da desobediência. Como assim? Com que eu me pareço? Meu pai, qual é o nome dele? Desobediente. Com que eu me pareço? Com um desobediente. Um filho do maligno. O filho do pai da mentira. Por isso, tantas mentiras e tudo aquilo que é tão característico do maligno. Abra comigo para nós provarmos biblicamente este texto, essa declaração tão chocante. Aí em 1 João ainda, neste capítulo 3, lá no versículo 8 nós lemos, mas recapitulo agora. 1 João capítulo 3, versículo de número 8. Quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Filho do diabo. Quem pratica o pecado é filho do diabo. Quem aqui já praticou o pecado, levanta a mão, não literalmente. Um pecado é uma prova. Um teste de DNA, com toda clareza, revela a nossa paternidade. Uma manifestação do pai ou da mãe em nós revela a nossa paternidade. Evangelho de João, agora no capítulo 8, no versículo 44, o Senhor Jesus Cristo declara essas palavras. João capítulo 8, versículo 44, vós, diz o Senhor Jesus àquelas pessoas, observe, vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Assim seus filhos são também mentirosos como o pai. Assim, antes da adoção, nós temos por pai um outro. E esse é um fato real, queridos amigos, tão real que nós podemos pensar sobre as consequências disso. Eu me lembro da declaração de um pastor à sua filha, que desejava casar-se. Esse pastor muito direto com suas filhas, e este jovem com quem ela estava desenvolvendo uma amizade não era um filho de Deus, não era um crente, e ela sabia muito bem a vontade do Senhor a respeito disso, e ele foi aconselhar a sua filha quanto a isso, e ela disse, você irá casar-se com este rapaz, então eu devo lhe dizer que quem tem como marido um não salvo, tem como sogro o diabo. E essa é uma realidade. Soa muito duro estas palavras, mas elas não são minhas, não ousaria trazê-las aqui no púlpito, se elas não fossem declaradas pelo Senhor Jesus Cristo. Vós tendes por pai o diabo.
qualquer que pratica o pecado é do diabo. Assim, a necessidade de nós sermos transferidos desta família maligna para uma nova família, sendo feitos filhos de Deus. Ninguém, queridos amigos, nasce como um filho de Deus. Assim, pelo comportamento, nós somos semelhantes ao Pai. Se alguém é um filho de Deus aqui nesta noite, é porque foi feito um dia, foi tornado, em algum momento da sua vida, foi adotado para a família de Deus. Agora, observe a origem, a fonte desta adoção. Está aí em nosso texto de 1 João 3. Veja o versículo 1 mais uma vez. Estas palavras. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Essa é a fonte da adoção. E agora eu gostaria por alguns minutos de seguir este versículo. Tente observar a grafia dos sentimentos na voz do apóstolo João. Ele utiliza uma palavra no grego que chama a atenção. Ele diz, vede. Ele chama a atenção para algo admirável, algo incomum. Pessoal, gente, veja só. Observe, é excepcional. Veja esse monumento maravilhoso do amor de Deus. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Quão grande amor, é notável. O texto não diz que Deus nos deu um presente, nos concedeu algo. Ele nos deu o seu próprio amor. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, o próprio amor, que é a fonte de toda dádiva, de todo bem, de todo benefício. É notável. O próprio coração Ele nos deu. O próprio amor e interesse nos foi dado. Queridos amigos, isso é maravilhoso, eu não consigo comunicar com clareza isso. Que fôssemos chamados filhos de Deus. Deus não foi somente benevolente como um homem bom, é benevolente com alguém, e depois de um bom serviço ou de boa amizade, este homem de muitas posses dá uma grande dádiva, um presente maravilhoso para esse seu amigo, seu trabalhador, seu servo, e o despede em paz, e ele segue sua vida com este grande presente. Não. Ele não apenas nos deu uma dádiva, Ele nos deu a si mesmo em um relacionamento. Vede, observe isso, está dizendo o apóstolo João, quão grande o grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor, seu próprio coração, a fonte de toda boa dádiva, que Ele tem olhado para nós com interesse de amor. Ele não se sentou na Trindade santa e gloriosa com o Filho de Deus e o Espírito Santo e esquematizaram friamente um papel para a salvação, entregaram a Cristo e Cristo veio cumprir. Ele olhou sobre nós, Ele trouxe o seu coração, Ele se voltou a nós com interesse real. Esse é um amor muito grande. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que fôssemos, esse que fôssemos fala sobre a qualidade, sobre o que Ele resultou. O amor de Deus é tão imenso, vede quão grande, que Ele chegou ao ponto que fôssemos chamados filhos de Deus. A qualidade, o que resultou esse amor, é que nós fomos feitos filhos de Deus. Este é o efeito imediato, objetivo deste amor que Ele nos concedeu, sermos feitos filhos e filhas de Deus. É realmente impressionante. É um título glorioso, mas que é acompanhado de uma realidade gloriosa. Ele não diz, vede, quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados no sentido apenas de intitulado Filho de Deus. Não. A palavra chamado aqui no Evangelho de João quer dizer um chamado eficaz. Deus, quando chama, Ele traz à existência. Este é o sentido. Ele chama à existência coisas que não existem. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. A que ponto? A ponto de sermos transformados, chamados, feitos, tornados filhos de Deus. É magnífico. É realmente impressionante. É tão grande que nós não meditamos com frequência sobre estas declarações, que nós perdemos de vista a grandeza disso. Que título glorioso, querido amigo. E que realidade gloriosa ser feito um filho de Deus, não mais um filho de Satanás, das trevas e da condenação. Ser adotado da miséria, da perdição,
trazido para dentro da família de Deus, receber o título, o sobrenome real, cristão verdadeiro, e o status de filho de Deus e uma herança de Deus. Isso é maravilhoso. Esse é o status de alguém que foi feito, adotado por Deus como um filho de Deus. E a fonte, é claro, é o próprio Deus. Vede em Deus quão grande amor nos tem concedido o Pai. Bem, o único poder que pode trazer essa realidade à existência, trazer um filho do diabo, uma filha do diabo, para dentro da família de Deus, é o poder de Deus. E isso é ilustrado em muitas passagens na palavra de Deus. No Evangelho de Lucas, o Senhor Jesus Cristo declara através de uma metáfora ilustrativa que ninguém consegue despojar os bens de um homem muito valente se primeiro não entrar em sua fortaleza, amarrar o homem valente, este homem mais valente, então tomar dele suas posses. Esse é o Senhor Jesus Cristo, este homem mais valente, que amarrou o outro valente e o venceu e tirou das suas mãos, resgatando aqueles que eram posse do diabo, todos aqueles que agora são filhos de Deus. A fonte é Deus e naturalmente nós entendemos que eu não preciso procurar a fonte disto neste mundo, não há neste mundo, nem no céu, entre os anjos ou no inferno, um poder que possa tirar alguém das mãos do diabo. Ele é muito maior e muito poderoso, muito mais do que nós. Agora entenda, o diabo não é Deus. Ele é muito menor do que Deus, porque é uma criatura. Todavia não há poder na terra para livrar alguém das suas mãos. Assim essas palavras tomam grandeza, não é? Momentos e beleza. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai. A que ponto que fôssemos chamados, feitos filhos de Deus. Bem, como foi que Deus fez isto? Como aconteceu, foi realizada, qual foi o processo desta adoção? Se você abrir comigo em Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 2, volte um pouquinho, no versículo de número 14, Hebreus capítulo 2, 14, página 1306, o escritor aos Hebreus, pelo Espírito, diz assim, observe o raciocínio. E visto como os filhos participam da carne, é claro, se um filho nasce, ele nasce na carne do seu pai e da sua mãe, não é? Visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele, Jesus Cristo, participou das mesmas coisas, tomou carne, sangue, corpo, para que pela morte, por isso um corpo para morrer, aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Foi assim que o processo foi realizado. O primeiro, próprio, único e gerado Filho de Deus, não criado, Filho de Deus, ele veio a este mundo, em carne e osso, como você e eu, para experimentar aquilo que nós experimentamos em carne e osso e nos representar desta maneira. Abra comigo no Evangelho agora de João, lá no 4º Evangelho, novamente no capítulo 1, os versículos 12 e 13 complementam este versículo que nós lemos em Hebreus. Mateus, Marcos, Lucas, João, no capítulo 1, página 1142, versículo 1, 12 e 13, ele diz assim, a respeito de Cristo, que ele tinha vindo para os seus e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais, estas pessoas, feitas filhos de Deus, não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você observa isso? Parece difícil esse versículo 13, não é? Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Mas não é difícil. É muito simples o que ele está dizendo. As pessoas que se tornaram filhos e filhas de Deus, isso não aconteceu com eles por uma questão sanguínea, porque eles eram filhos de Abraão, ou porque ela nasceu como uma filha de um crente ou de um pastor,
ou porque ele tem como avô um crente no Senhor. Não é pedigree, não é ascendência biológica. O fato de serem feitos filhos de Deus, adotados para a família de Deus, não tem qualquer relação com ligação familiar, biológica, sanguínea. Não é uma questão sanguínea o fato de terem nascido em uma família cristã, o que quer que seja. Versículo 13, os quais não nasceram do sangue. É necessário, queridos amigos, uma experiência individual aqui com Deus de conversão. Eu não posso escrever uma carta para o Senhor recomendando a entrada de minha filha. Você não pode escrever uma carta para o Senhor recomendando a entrada de seu filho ou filha no céu. Essa é uma experiência individual. Dizendo, olha, Senhor, é meu filho e minha filha, eu tenho te servido, abre a porta para ele também. Não é da descendência. Isso é uma advertência a todo filho de crente aqui. Eu penso, em particular, que uma das maiores bênçãos nesta vida é acompanhada em paralelo de uns maiores perigos espirituais possíveis. Ser o filho de um verdadeiro crente. É uma grande bênção porque você é exposto ao caminho de salvação, ao temor a Deus, aos princípios da fé que podem pelo Espírito te conduzir à vida eterna. E é extremamente perigoso, porque você pode vir a ser institucionalizado no cristianismo sem se tornar um cristão. O que foi o meu caso, filho de pastor, por muitos anos. É realmente perigoso, mas aqui está claro. Ninguém entrará no céu por ter nascido neste mundo um filho de crente. Não veio, não nasceram do sangue. E ele continua dizendo, nem nasceram da vontade da carne. Isto, em outras palavras, não é uma questão da força da carne, da decisão humana. Muito bem, eu tenho lido sobre o cristianismo e eu cheguei a este ponto em que agora eu me declaro um cristão. Eu sou agora um cristão. Não é a força da carne, da boa vontade, do pensamento positivo, de uma resolução pessoal. Eu vou melhorar, eu não tenho feito por onde, eu vou fazer as coisas direito, eu vou viver o meu cristianismo, ou o que quer que seja, e ser um cristão, e ser um crente, não. Ser é natureza, e esta natureza precisa ser transformada, e isto não resulta do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Eu mudei a minha vida, meus hábitos. Eu decidi me tornar um crente. Um dia eu vou ser um crente. Um dia você vai me ver lá cantando, tocando. Um dia eu vou ser isso e aquilo. Não, queridos amigos. Deu-lhes o poder, diz o evangelista, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes um poder que eles não possuíam. É o Espírito Santo de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Não é maravilhoso o privilégio da adoção? Ser incluído no número de um filho de Deus, da família de Deus, é dado por Deus. A eles deu o poder de se tornarem filhos de Deus. É Deus, a fonte, a origem é o próprio Deus. O único poder que pode trazer um filho de Satanás a tornar-se um filho, uma filha de Deus, é o poder do próprio Deus. É Deus quem deve te colocar entre os seus filhos. Não há outro meio. Não há poder na terra ou qualquer lugar que pode tirar alguém do maligno e transformá-lo em um filho de Deus. Assim, querido amigo, busque dele nesta noite. Clame a ele nesta noite por este poder do alto que te transforma em um filho de Deus. Se eu não sou um filho de Deus, eu permaneço aquilo que a Bíblia me diz ser, condenado por Deus, vivendo sob o domínio de Satanás, guiado por ele e praticando as suas obras. E se eu não sou filho, então eu não tenho a Deus em minha vida, nem o amor de Deus, nem as bênçãos preciosas de Deus para um filho. Eu tenho as bênçãos gerais de Deus sobre a sua criação, chuva e sol, e uma medida de saúde e proteção e oportunidades. Filhos recebem outras bênçãos que somente o Pai pode dar. Deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Pessoas não nascem cristãs, eu devo enfatizar este ponto. Pessoas
não alcançam a condição de filhos de Deus por um esforço pessoal unicamente, eles recebem o poder. No original, a palavra poder é exousin. Ex é para fora. O poder que não está nele. Em inglês, exit, saída, não é? Vem do alto. Não vem de mim. Deixe-me tentar enfatizar isso. Não importa quanto esforço eu faça, quanta dor eu venho sentir, quanta dedicação minuciosa e religiosa eu dei a Deus, isto não vem da carne. Estávamos outro dia ali no cemitério de Vila Alpina, um trabalho de evangelismo, muita gente ali, também algumas missas católicas e outros cultos religiosos por lá, nós andando evangelizando, e havia um jovem, magro, alto, olhos fundos, com um crucifixo. Ele andava perto da gente, cantando um hino católico. E observando isso, me recordei que isso é ensinado, na verdade, pela igreja em que ele pertence, que é uma maneira de combater as trevas como um filho de Deus. Nós, por acaso, eram as trevas que estamos ali atrapalhando o catolicismo romano, e ele deveria nos expulsar ali cantando, sempre andando e cantando um hino, eu sou um filho de Deus, você também, algo dessa natureza. Mas um filho de Deus não é feito pela religião e por mais esforço e coragem que você tenha. Indo à Aparecida do Norte, me recordo de uma senhora carregando uma pequena caixa, como uma mochila atrás de uma pequena imagem. Um grande esforço. Eu vi pessoas com pernas, joelhos e tornozelos inchados, e pessoas sangrando, e pessoas quase desmaiando ali no calor. Isso não lhe tornará um filho de Deus. Não é a vontade de Deus isto. Ele não requer isto de você primeiramente, e isto não pode pagar pelos meus pecados. Não há poder nisso para me fazer um filho de Deus. Não há um exercício humano que me torne um filho de Deus. Não veio da força da carne, da intenção ou da vontade de qualquer homem. Você deve buscar isso de Deus em oração, pedir dele isto. Este é o ensino nestas palavras. Bem, ele fala nesse texto que nós acabamos de ler, que é necessário entrar em um relacionamento com Deus. Bem, como isto acontece? Observe novamente o versículo 12 do Evangelho de João, capítulo 1. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Você observa aqui, ele fala sobre receber, e ele usa um outro termo que nós usamos, um termo técnico para explicar, que é o termo regeneração. Está aí, poder para serem feitos filhos de Deus. Um filho, ele traz a natureza do pai e da mãe. É realmente impressionante. E ele desenvolve maneiras de pensar e maneirismos que realmente deve vir na genética, passando por pai e por filho. É impressionante observar isso no caso de crianças adotadas, que nunca viram os pais, assim por dizer, na vida adulta, ao se encontrarem com os pais biológicos. Até o jeito de fazer assim, olha, igualzinho do pai, ou de sentar e encostar igualzinho do pai, é impressionante. Assim, há uma natureza trazida ali biologicamente falando, não é? Outras coisas são aprendidas, e há esta característica. Para ser um filho de Deus, eu preciso ser feito como Jesus Cristo. E para ser feito como Ele, para ter em mim esta filiação e esta natureza de um filho de Deus, eu preciso desta natureza do Filho de Deus, Jesus Cristo, Senhor. Eu não me refiro à natureza divina, mas moral. E para que isso aconteça, nos diz o próprio Senhor, através do evangelista João, a todos quantos o receberam, deu a eles este poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Receberam. Receber quer dizer abraçar o ensino do Senhor. Receber como verdade e submeter-se a Ele, quando Ele diz que por natureza vós sois filhos do maligno. Eu encaro isso e vou a Ele em busca de salvação e de ser feito um filho de Deus. Receber o Senhor Jesus é receber o que Ele declara, que Ele veio salvar pecadores, e assim eu vou a Ele como um pecador, não como um santo. O que vier a mim, Ele diz, sem obras em suas mãos, sem mérito algum, eu receberei.
Receber a Jesus é receber a sua palavra, indo a Ele para a salvação. E ao fazermos isto, pela fé em um verdadeiro arrependimento, em oração diante de Deus, nós recebemos do alto o perdão de Deus. E com o perdão dos meus pecados e a remoção da culpa, eu recebo o poder do alto, a vinda do seu Espírito ao meu coração, que me transforma e me faz um filho de Deus, que me adota, que me traz para dentro da família de Deus. Isto vem do alto, não vem deste mundo, da força da carne. Bem, ser gerado por Deus. Querido amigo, uma pergunta honesta, que você precisa responder em algum momento. Responda ela nesta noite. É nesta noite você um filho de Deus? Uma filha de Deus, segundo a palavra de Deus? O que eu quero dizer é isto: eu me recordo quando Deus, em sua misericórdia, abriu os meus olhos aos 17 para 18 anos de idade, como um filho de crente, de pastor, tia missionário, etc. Eu havia sido institucionalizado, culpa minha, claro, não de meus pais, na religião, e aprendido toda a linguagem. A minha oração, naturalmente, era: Senhor, meu Deus e Pai, ó Pai, meu Pai, meu Pai. Mas quando Deus abriu os meus olhos, e foi nesse texto de 1 João capítulo 3, versículos 6 e 9. Aquele que vive na prática do pecado não é nascido de Deus. Eu fui honesto comigo e tive que ser. E eu disse: eu vivo na prática do pecado. Todos os dias aqui dentro de mim. E aqui, os pecados que eu cometi há 10 anos atrás, eu continuo cometendo os mesmos hoje. Eu estou na prática de pecado. E Deus foi espremendo dentro de mim a minha alma. E eu fui vendo quão pecador eu sou. E chegou um ponto, queridos amigos, que por vergonha e por convencimento na palavra, eu disse a mim mesmo: eu não posso dizer a Ele, Pai, eu não sou um filho de Deus. Todas as coisas começaram a desmoronar ali. Caso nesta noite você pode dizer: você é um filho, uma filha de Deus, adotada por Deus, convertida pelo Espírito, em quem reside o Espírito de Deus? Essa é a grande pergunta e ela necessita de uma resposta. Não fuja desta pergunta. Você deve responder a ela com toda a honestidade. Ser feito um filho de Deus é mais do que uma declaração de algo que me ensinaram como eu devo orar. É uma experiência real. É uma verdade, é um relacionamento com Deus que é iniciado na conversão, quando acontece a regeneração. Regenerar aquilo que está decadente, mudar, trazer a vida, transformar a minha mente de um filho do diabo a um filho de Deus. Sem a regeneração, queridos amigos, é impossível adorar a Deus com a mente. Sem a mudança interna, é impossível adorá-lo com a alma. Toda a minha adoração é externa, de lábios, de atos, de posturas. É impossível adorar de fato o Deus vivo sem a regeneração da alma. Regeneração é o requisito para que alguém adore a Deus com a alma, com a mente. Assim a minha mente deve ser transformada. Isso acontece na regeneração. Assim a adoção envolve todas estas coisas. Quão grandes, quão imensos são os privilégios. Assim o apóstolo João, ele declara, extasiado, estas palavras: vede, observe isso. Quão grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto que fôssemos chamados, feitos filhos de Deus, filhos de Deus. E se você é um filho, então você tem privilégios. Se você é um filho, você tem o amor do Pai. O amor do Pai. É maravilhoso. Abra comigo em João capítulo 20, versículo 17, para mais alguns textos. Se você é um filho, você não é alguém distante aos sentimentos do Pai. Você tem o amor do Pai. João capítulo 20, versículo 17, disse-lhes Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Ser um filho de Deus
é receber o mesmo amor que o Senhor Jesus Cristo recebe do Pai. Meu Pai, vosso Pai. Não é maravilhoso isso? Não é estonteante isto? Ser um filho de Deus é receber o Espírito de Cristo em nós. Em Gálatas, capítulo 4, versículo de número 6, eu leio para vocês, diz assim: e porque sois filhos, Deus enviou aos vossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, isto é, dentro de vocês, Abba, termo hebraico para Pai, Pai. Oh, como é maravilhoso dizer isso. Talvez um filho adotado aqui nesta vida, muitas vezes que foi adotado aí na pré-adolescência ou na adolescência, tem a grande dificuldade de chamar aquele que o adotou de pai. É um termo muito profundo, muito grande. Mas veja, Deus não somente nos dá o status, mas Ele nos dá o seu Espírito. E este Espírito vem habitar em nós, nos fazendo filhos de Deus, de tal maneira que Ele pulsa esse sentimento em nós em direção a Deus Pai. Um sentimento verdadeiro e sincero que só um filho tem pelo seu pai. Essa é uma dádiva de Deus. Ser filho de Deus é adquirir a semelhança do Pai, não é? Como eu mencionei, mesmo uma criança adotada muito pequena, aos poucos, adquire a semelhança de seus pais. Aqui em Mateus, no capítulo 5, no versículo 45 e 46, nós vemos o Senhor declarar este fato, a semelhança do Pai em seu Filho. Mateus capítulo 5, versículo 45 e 46 diz assim: porque faz, isso é Deus o Pai, Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes o que vos amam, que galardão tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Você observou? Volte ao versículo 44, talvez é mais claro. Eu, porém, vos digo, observe o que ele quer dizer. A semelhança do Filho, a semelhança do Pai no Filho. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está no céu. Por quê? Como assim? Porque Ele faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Assim, a nova natureza, a semelhança do Pai é inscrita, é infundida, é imputada a justiça e a semelhança a nós. E o fato de nós nos comportarmos assim não nos torna filhos de Deus, mas manifesta a realidade de que nós somos como Ele, que para bons e maus Ele age desta maneira. Ser um filho de Deus é receber. Assim, o Sermão do Monte, ele só pode ser vivido por uma pessoa regenerada. O Sermão do Monte não tem nada a dizer ao mundo não regenerado que rejeita Deus. Nenhuma dessas qualidades podem ser vividas sem o Espírito Santo de Deus. Ser feito um filho de Deus, a semelhança do Pai. Mas um outro privilégio de ser feito um filho de Deus, talvez lhe surpreenda e lhe choque um pouco. Ser feito um filho de Deus significa estar agora sobre a disciplina do Pai. Abra comigo na carta aos Hebreus, no capítulo de número 6. Ou melhor, no capítulo de número 12, nós leremos o versículo de número 7. Hebreus, capítulo 12, pouco antes de Tiago, versículo de número 7. Ouça essas palavras. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho existe a quem o Pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina de Deus, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Está sobre a disciplina de Deus, sobre o cuidado do Senhor, sobre a correção amorosa de um Pai celestial, e saber que Ele não me deixará me perder, mesmo que Ele tenha que me disciplinar e me trazer de volta
Isso é grande misericórdia, isso é grande amor. Nós vemos isso em uma migalha muito pequenina, em um pai, uma mãe terrena, não é? Que para proteger seu filho e sua filha, diante de uma grande desobediência ou falta de bom senso, precisa corrigi-lo para que o temor entre no coração e o refreio do mal, ou da morte ou da autodestruição. Deus, quanto muito mais, preservará os seus filhos e os receberá em glória. Assim, ser um filho de Deus está sobre a disciplina formativa de nosso Pai Celestial. E então, queridos amigos, como um filho, você recebe uma herança, a herança de filho. Está em Romanos capítulo 8, veja o versículo de número 17, pouco para frente, Romanos capítulo 8, estou concluindo estes versículos, versículo de número 17, logo após o livro de Atos. O apóstolo Paulo, pelo Espírito, declara estas palavras: herança de filhos. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Por quê? Porque Cristo é o herdeiro e nós entramos nessa herança como co-herdeiros com Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. E lá no último livro da Bíblia, em Apocalipse, no capítulo 21, nós temos palavras tão belas, tão profundas aqui, tão maravilhosas. No versículo de número 7, quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Você permanecerá como um filho do inferno, como um filho de Satanás, uma filha das trevas, ou você irá ao Senhor Jesus Cristo nesta noite, clamando a Ele, se entregando e se submetendo a Ele como um pecador, e rogando por perdão e por vida e ser feito um filho de Deus. Saiba nesta noite, amigo, que o ensino claro da palavra de Deus é que só são filhos e filhas de Deus aqueles que foram feitos filhos e filhas de Deus. Isto acontece indo ao Senhor Jesus, o Filho de Deus, e ser recebido por Ele e trazido ao Pai por Ele, recebendo o seu Espírito. É uma nova vida, é a verdadeira vida. Desde que estas palavras, por fim, continue sonindo, reverberando em teu pensamento ao longo destes próximos dias e semanas, essas palavras gloriosas: vede, você nunca viu ainda, com quão grande amor nos tem concedido o Pai. Que grande amor! A que ponto este amor se manifestou? Que o seu próprio Filho Ele entregou para sofrer. Eu não consigo, nem você também, expressar estes sentimentos. Pense no seu filho querido, que você cuida e ama, a sua filha. Você pegaria e diria isso para ele: olha, meu filho, eu vou te trocar por aqueles crápulas lá, tá? Você vai ser humilhado, pisado, morto, para que esses criminosos possam viver e sair livre. Você faria isso? Ele fez. Vede então quão grande amor vai ao Senhor Jesus Cristo. Este amor é oferecido nesta noite a todo pecador. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, Pai Celestial, nós te agradecemos pelas realidades da conversão. Nada sabíamos sobre estas coisas, nem visto, nem experimentado, mas agora, Senhor, temos conhecido o teu amor e somos surpreendidos quando o Senhor Jesus Cristo declara pelo seu apóstolo que o Senhor tem preparado coisas que aqui nesta vida tem preparado na eternidade, coisas que aqui nesta vida nós nunca vimos ou experimentamos, tão maravilhosas que o olho não viu, o ouvido não ouviu. O Senhor tem preparado para aqueles que o Senhor amou e recebeu por filhos, como nós ansiamos pelo dia da redenção eterna. Agora,
não sabemos exatamente como será esta glória, mas nós sabemos, Senhor, nós sabemos isto, que quando o Senhor vier, nós seremos como Ele, porque o veremos nos ares, e ao vê-lo, seremos transformados no mesmo corpo de glória que o teu bendito Filho, para sempre, sempre e sempre, filhos de Deus, na glória eterna. Senhor, visita cada coração, nós te rogamos, e ouve o clamor do coração clemente e arrependido. E faz, Senhor, de cada pecador arrependido que se aproxima de Ti por meio de Jesus, um filho, uma filha de Deus. É o nosso clamor para a glória do Senhor Jesus Cristo e para o Teu louvor rogamos. Amém.